A ministra da Cultura do governo do presidente Lula, Margarete Menezes, convidou a neta do ex-guerrilheiro Carlos Marighella, a vereadora de Salvador, atriz e produtora cultural Maria Marighella, para o comando da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. E é com ela que a gente vai conversar agora. Oi, Maria, seja muito bem-vinda. Bom dia. Ei, bom dia, querida Marilu, bom dia a todas, todos que nos acompanham aqui. Que bom estar com vocês. Ah, que bom recebê-la, viu, Maria? Bom, a gente já começa falando, né, do seu avô. Marighella é sinônimo de luta, né, contra a retirada de direitos da classe trabalhadora, sem dúvida. Eu imagino o orgulho, né, que ele sentiria ao vê-la, né, agora nesse governo, justamente tentando, né, fazer essa reconstrução aí da política nacional das artes no país tão destruída, né, Maria? Fala pra gente dessa emoção. Sem dúvida, né, Marilu? É uma emoção muito grande. Eu acho que o Brasil ainda está muito emocionado sob o efeito da posse do presidente Lula. Acho que aquilo que a gente viveu no domingo, a posse, né, o povo tomando posse, o povo subindo a rampa, a democracia tomando, o povo tomando a democracia nas mãos, na unha, é algo que está transbordando. Nós passamos a semana aqui em Brasília, tomando posse, né, diversos e diversas ministros, ministras, tomando posse, a luta do povo brasileiro tomando posse, e eu acho que a gente está nesse sentimento de retomada democrática. Falando da cultura, exatamente, essa ancestralidade Marighella que nos acompanha, queria lembrar um pouco da história do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura do Brasil, como nós o conhecemos, é um ministério de 1985. O próprio ministério, ele é símbolo da redemocratização do Brasil. Acho, né, eu intuo, né, eu ouso, na verdade, dizer que é uma espécie de marco do que representou o campo da cultura, artistas, fazedores da cultura, intelectuais brasileiros, na reivindicação de democracia nos anos mais duros e violentos do golpe civil, militar, empresarial no Brasil. Então, acho que o próprio Ministério, aquele de 85, com a sua força, ele já é um pouco essa representação, ele já é esse símbolo de confluência, de convergência, de como a cultura no Brasil representa esse ativo de democracia. Então hoje, né, agora, nesse 23, passado um ciclo também muito duro, reconhecendo que o que houve em 2016 foi um golpe, reconhecendo que foi o povo brasileiro que se insurgiu contra os autoritarismos, né, o assédio aos direitos, de novo o Ministério da Cultura, a refundação do Ministério, esse Ministério de agora, de 23, revivido em seus símbolos, representa o mesmo direito de equidade, justiça, liberdade, pensamento livre, convívio, comunidade, e sem dúvida nenhuma, Marighella é entre essas figuras que representam essa ancestralidade política brasileira, de democracia brasileira, de luta do povo brasileiro. Então, acho que, sei lá, passa um filme na nossa cabeça e estamos, então, mergulhados nessa ancestralidade que somos nós, né? E passa um filme na nossa cabeça, passa um filme sobre Marighella do Wagner Moura na minha cabeça nesse momento, quando você fala dessa palavra filme, e o quanto foi importante esse filme também durante todo esse processo, que foi lançado justamente nesses anos muito difíceis, anos duros aqui do Brasil recente, né? Exatamente. Olha, o filme Marighella, aqui no Brasil, ele estreou ali naquele 20 o quê? 21, né? Eu já estou até atrapalhada um pouco nas datas. Mas o filme estreou mundialmente, internacionalmente. Eu queria contar um pouco essa história, porque eu acho que é bem interessante. Conta. O filme estreia em fevereiro de 2019. O que estava acontecendo no Brasil de 2019, né? O presidente, né, o ex-presidente, o Bolsonaro, havia acabado de tomar posse, e o Brasil estava convulso, né, golpeado, né, no seu coração naquela eleição que nos tirou a esperança.
Então, quando nós chegamos na Berlinale, né, para estrear o Marighella, quando Wagner chega ali, quando nós entramos, né, ali na Berlinale, o filme foi recebido com gritos, e eu quero lembrar aqui para vocês, de Marighella vive, Marielle presente, né, e Lula livre. E o que isso representava? Representava de que nós tínhamos perdido uma parlamentar, a parlamentar, a vereadora Marielle Franco, uma presença na vida política do Brasil exuberante, uma mulher que representava um conjunto da sociedade, né, da transição política brasileira, de renovação política, com agendas muito contundentes, com pautas muito importantes, e o presidente Lula, também um preso político daquele tempo, ali preso. Então, o filme Marighella, quando ele apresenta na cena internacional, ele já começa como esse grito da indignação pública e coletiva. E eu me lembro que ali na primeira coletiva de imprensa, o filme ainda não tinha nem sido exibido em nenhum lugar, seria a primeira exibição do filme. No mesmo dia já haviam 800 mensagens de ódio ao filme naquele fevereiro de 2019. Lembro também que Jean Willis, né, o nosso deputado, que já estava no exílio, no alto exílio, porque estava altamente ameaçado de morte, também estava na plateia. Então, é um filme que estreia, sim, com o coração do povo brasileiro convulso de emoção, de indignação. E como é que esse filme é recebido? Com censura, ataque à memória de Marighella, ataque ao direito à produção cultural brasileira, censuras aos seus realizadores e aos seus artistas. E aí a distribuidora toma a decisão de não estrear o filme imediatamente, o que era o desejo da produção, dos realizadores, dos produtores, e o filme demora quase um ano para conseguir, né, ser lançado no Brasil. Então, aquele 19 inteiro, o filme faz uma circulação internacional. E quando Wagner toma a decisão de estrear, e aí tem uma confluência de forças para que isso aconteça, no 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que é uma coisa importante desse filme, o reconhecimento de Marighella como um personagem negro da história, como um homem negro da história brasileira. Vem aí a Ancine, o Estado, o governo, e coloca ali um monte de obstáculos, que foi o modo como o governo conseguiu frear, paralisar a produção. Então, logo depois disso vem a pandemia, e quando o filme estreia finalmente, no 21, só depois, quando dá um pouco da abertura dos protocolos, né, sanitários, que o filme estreia, e aí sim, Marilu, ele se torna essa obra, essa peça da cultura brasileira, que se torna uma espécie de voz da indignação coletiva, mas também de uma esperança, de um levante, de uma agenda em que o povo pode se encontrar. Eu tive muitas exibições em acampamentos, assentamentos, universidade, sei lá, periferias, teatro, cinema. Eu acompanhei muito o filme, muitos debates, e a experiência fílmica, né, a experiência cultura que o filme conseguiu promover foi algo espetacular, e certamente das obras, né, está entre grandes eventos de cultura que representam esse Brasil do último ciclo político. Exato, como se mistura, né? Como é uma coisa totalmente interligada, né? Da maneira como você bem explicou, enfim, a cultura, ela realmente transcende, né, Maria? Enfim, para a nossa política, como as pessoas conseguem entender melhor a nossa história através da arte, através da cultura. E eu lembro, aqui eu fiz a pesquisa e eu vi que você que entregou o livro, né, a biografia Marighella, o Guerreiro que Incendiou o Mundo, do Mário Magalhães, você entregou para o Wagner Moura e falou: por que não faz o filme? Foi assim, é isso? É uma história super bonita, muito legal. Wagner estava em Salvador, né? Ele chegou no finalzinho de 2012 para passar férias, um verão, e nós nos encontramos, estávamos fazendo um trabalho juntos, e ele perguntou: e aí, como é que foi? Porque Mário tinha a ideia
de lançar a biografia no 2011. O que é 2011? Era o centenário de Marighella. Marighella nasceu em 1911. E aí o livro só é lançado, a biografia da Companhia das Letras, em 2012, um pouquinho depois do centenário. E Wagner me pergunta, como é que tem sido a repercussão do livro? Tinha uma super repercussão. E aí eu falei, tá sendo excelente. Eu dei o livro para ele e falo exatamente isso. Por que você não faz esse filme? Wagner já tinha uma carreira muito sólida, né? Uma trajetória muito sólida, muito, muito importante para nós. E eu imaginava que ele teria a força de realizar um filme desse tamanho, né? Um filme imenso, como é o filme de Marighella. E ele tomou essa decisão, tomou para si, ele falou assim, me ajuda, né? E foi muito bacana, porque foi naquele 2012 para 2013 que ele começa a fazer as primeiras conversas, né, com a família, com aqueles que conheceram Marighella, com as pessoas que tinham convivido com Marighella, com companheiros, né, familiares desses companheiros e companheiras, com os militantes da ALN, enfim, ele vai mergulhando nesse processo e toma ali também a decisão de estrear como diretor, também participa do roteiro do filme. E o que é muito interessante, Marilu, dizer é que isso ainda não é 2015 nem 2016. O projeto Marighella, o embrião desse projeto, a decisão desse projeto que se dá em 2013, ele fala muito do Brasil do último ciclo desde a sua origem. Wagner e os realizadores e realizadoras tiveram dificuldade de realizar desde o início. O Brasil, é muito importante dizer que as redes de ódio, né, do Brasil, elas são anteriores ao golpe de 16. E o filme vai encontrando as suas dificuldades mesmo ali naquele início, ali em 2013, de como a extrema-direita ocupa as jornadas de junho, de como a extrema-direita se locupleta do mal-estar coletivo colocado na vida do país, que estava questionando o modelo de desenvolvimento que o Brasil estava adotando. Então, a extrema-direita vai ocupando os espaços de comunicação, os espaços da rede, se ocupando das ruas, ocupando as brechas, né, colocadas pela democracia, e vai colocando essa ferida, né, vai injetando essa ferida. E o filme vai o tempo inteiro dialogando com isso. Vai sendo um filme difícil de ser realizado, na medida em que ele vai se tornando, e é isso que eu queria dizer, mais importante. É justamente quando a vida se torna mais dura, mais difícil, os autoritarismos vão se manifestando, é que a gente precisa colocar mais energia na organização, na força da cultura, do pensamento livre, da pesquisa, e foi isso que a gente fez esse tempo inteiro. A gente foi colocando antídotos, né, ao mal que os autoritarismos, as violências, os arbítrios, e a cultura certamente parte desses componentes de reivindicação de democracia, direitos, igualdade, justiça. Então, acho que quando o presidente Lula toma, né, essa posse e o povo com ele, sobe a rampa com ele, a cultura certamente é uma dessas forças nossas que também tomam posse. Agora, Maria, a gente tem praticamente 2 minutinhos aqui finais, mas eu queria que você falasse, né, a respeito de como que você acabou entrando na política, já que logo no início, enfim, lá atrás, né, você tinha uma fuga em relação à política, como é que foi? E também, quais são os seus primeiros passos, o que você está pensando já nessa retomada, dessa reconstrução da política nacional, você sendo a primeira mulher nordestina a ocupar aí a presidência da Funarte? É isso mesmo, sabe que houve uma mulher na Funarte no cargo de diretora executiva, que aquela época, ali nos anos 70, 80, tinha... era como se fosse a presidência, né? Mas era um cargo interino de uma diretora executiva que cumpria esse papel. E o Nordeste também se apresentando, a Funarte reivindica ser nacionalizada, né? A gente está recebendo, é fundamental entendermos todas as instituições nacionais como instituições nacionais, né? Então é esse grito que o Brasil também reivindica.
Olha, vocês sabem, eu já contei muitas vezes por aí. Imagina, eu nasci em 1976, meu pai preso, minha avó exilada, meu avô tinha sido assassinado. Então a política para mim sempre foi um lugar muito difícil, muito duro, de muita violência e, portanto, um lugar que eu não entendia como acolhedor, que eu não entendia como meu, como próprio, e me torno, então, uma criança que faz teatro, uma adolescente que faz teatro, vou fazer teatro, me formo, né? Então vou me tornar uma ativista da cultura, uma gestora da cultura, eu vou me tornar uma pessoa da política através da cultura, esse lugar que era tão meu. E até que em 2012, ali a partir do que acontecia na cena nacional, né, nos governos do presidente Lula, com o Gil, ministro da Cultura, a gente tem um espaço de participação muito intenso e a vida na gestão ela se modifica muito para a presença dessas pessoas do campo nas políticas, participando. E eu, então, tenho a minha primeira experiência na gestão pública, há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, coordenadora de teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia, e essa experiência, que muito importante aqueles anos, me levam à Funarte, justamente lá em 2015, para cumprir justamente esse papel que eu estou falando, que seria a construção da política nacional das artes, entendendo a urgência de nacionalizarmos a instituição Funarte, uma instituição muito importante para o campo das artes brasileiras. E eu vou, num ano, né, integrar o Ministério da Cultura do governo da presidenta Dilma, mas a gente já encontra ali as forças, né, que vão depois dar o golpe, muito avançadas e organizadas na vida política do país. Para mim, Marilu, quando pergunta assim, mas quando é que você decide entrar na política? Não tem exatamente um momento, né? Mas eu tenho uma cena, que é a cena da admissibilidade do impeachment, é aquele momento em que o deputado Bolsonaro dedica o voto dele à Ustra, um momento em que é um momento de muita dor, né, coletiva, e é o momento em que ele dedica o voto ao torturador da presidenta, que é sujeito objeto do processo de impeachment, Ustra, que foi responsável pela Operação Radar, que foi responsável pela prisão, tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que é responsável pela prisão do meu pai em 75. Então, quem sabe quem foi Ustra, quem tem sua vida marcada, atravessada pelo que representou Ustra, não podia, né, ver a gente perder a democracia assim, escapando das nossas mãos. E naquele momento eu disse, não, tem alguma coisa da democracia que a gente não fez e a gente precisa se colocar em movimento. E aí eu vou me organizar, né, numa rede que chama Ocupa Política, com movimentos de ocupação da política institucional que estão ligados e articulados em todo o Brasil. E em 2020 me elejo através de uma coletiva lá de Salvador, né, uma movimentação cidadã que chama Manifesta Coletiva, pelo Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, e me torno vereadora da cidade de Salvador, uma vereadora da cultura, uma vereadora feminista, antirracista, com agendas muito importantes para a democracia. E estou ainda vereadora, me licenciarei do cargo para cumprir essa tarefa na história, né? Essa tarefa que a ministra Margarete Menezes nos chama a integrar. E o que a gente diz eu acho que é muito importante que a gente se mantenha em processo de organização permanente, em ocupação da política institucional, em ocupação dos espaços da democracia, para que a gente possa realmente verticalizar a democracia, reivindicar direitos, participar do projeto de país que a gente sonha e que a gente possa tomar democracia sim nas mãos, construindo esse amanhã que a gente merece. Tá certo, Maria, a gente agradece demais aqui a sua presença, parabéns pela vitória, parabéns por esse novo cargo, nesse comando aí da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Beijo para você, querida. Um beijo, bom dia, querida, uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa, até mais, beijo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.